Negócios com Impacto. Olá, bem-vindos ao Negócios com Impacto, um podcast que resulta de uma parceria entre a Renascença e a Católica Lisbon School of Business and Economics. É a segunda temporada, regressamos agora desta vez com mais empresas, mais ideias e mais empreendedores que querem criar impacto. É nosso primeiro convidado, o Dean da Católica Lisbon, Filipe Santos, o diretor da escola, que regressa ao Negócios com Impacto para abrir esta segunda temporada. Professor, bem-vindo. Muito obrigado. Esta segunda temporada é a prova de que é necessário falar mais e descomplicar mais o mundo do empreendedorismo. Sem dúvida, e também trazer excelentes exemplos de negócios inovadores e com impacto, porque as empresas são fonte de progresso para toda a sociedade e quando vemos jovens graduados de universidades como a Católica a lançarem projetos que mudam o mundo e que são sustentáveis e se inspiram-nos a todos em relação ao que se consegue desenvolver. E, portanto, depois da grande adesão e interesse que houve pela primeira edição, quisemos agora com a segunda edição dar destaque a mais 20 negócios com impacto e 20 empreendedores inspiradores. E vamos conhecê-los ao longo dos próximos episódios e das próximas semanas. Professor, eu recordava agora a nossa última conversa, no encerramento da primeira temporada do Negócios com Impacto, em que o professor falava da dificuldade que existia, nomeadamente para a vinda de alunos estrangeiros para o ensino em Portugal. É um problema que ainda se mantém? É um problema que ainda se mantém numa escola como a nossa, que tem praticamente 50% de alunos internacionais e de professores internacionais, ter um processo de imigração e de vistos e de residência que funcione bem. Tem havido melhorias e há que dizer que a nova agência, a AIMA, houve um investimento do Estado e do Governo no aumento da capacidade de resposta da AIMA e algumas áreas têm melhorado e os desafios ainda continuam, mas com melhorias. Ou seja, por um lado, o sistema consular para a obtenção de vistos de residência funciona de forma muito desigual. Alguns consulados funcionam muito bem, outros demoram imenso tempo, meses, para agendar uma entrevista para os vistos. Quando já em Portugal, para conseguir a autorização de residência, muitas vezes o agendamento também é lento, mas sentimos que há melhoria, sentimos que há vontade dos serviços de melhorarem a sua prestação e a experiência do cliente. É fundamental, e é fundamental porque a economia portuguesa tem tido um bom desempenho nos últimos anos e muito graças à imigração de pessoas tanto de elevada qualificação, como é o caso das pessoas que vêm para a Católica, como de menor qualificação, mas que ajudam, no fundo, a aumentar o emprego, a conseguir que vários setores que são muito importantes em termos de mão de obra, a parte da restauração e turismo, a parte da construção civil, a parte dos serviços às pessoas, não funcionariam sem imigração. E o ecossistema de inovação e empreendedorismo também não funcionaria sem imigração de talentos. E, portanto, o país conseguir resolver o problema da gestão da imigração e estar de braços abertos, mas com a inteligência a acolher as pessoas e o talento, é fundamental. O professor dizia, no final do ano passado, publicou um artigo, inclusive aqui na Renascença, onde era uma espécie de um alerta de que 2025 teria que ser um ano para os jovens. Neste podcast recebemos essencialmente jovens empreendedores. Que balanço faz destes primeiros 3 meses? Acha que esse aviso foi ouvido? Eu acho que sim. Não sei se o aviso em si foi ouvido, mas a política que tem sido implementada acho que tem tido uma preocupação especial com os jovens e a retenção dos jovens talentos, mas também a integração dos jovens no contexto empresarial e de vida em Portugal. Aliás, algumas das medidas mais emblemáticas que foram aprovadas no Orçamento de Estado são exatamente para beneficiar os jovens, nomeadamente o IRS Jovem, que foi uma medida que já existia, mas que aumentou, digamos, a ambição e o âmbito dessa medida, e muito bem, e é importante dizer que o IRS Jovem não só vai permitir reter os talentos portugueses para que não irem tão facilmente lá para fora, mas vai também atrair mais jovens talentos do estrangeiro para Portugal para complementar um conjunto de setores importantes da nossa economia. Portanto, o IRS Jovem, a isenção de IMT na compra de habitação. Portanto, eu acho que há um conjunto de medidas importantes, aliás, as mais ambiciosas foram dirigidas aos jovens. E como eu disse no artigo, os jovens são o futuro, é quem inova, é quem pensa diferente, é quem aumenta também a produtividade pelas qualificações que traz. Portanto, é muito importante que o país esteja apostado na juventude, até porque a nossa demografia, em termos de natalidade, não é ideal e é um tema que nós temos que trabalhar melhor. Temos a quarta população mais envelhecida
do mundo, nem sequer é da Europa, é do mundo, e, portanto, conseguir reter os excelentes jovens que temos, a geração mais bem preparada, e atrair jovens talentos de fora para que queiram viver e permanecer em Portugal e ter filhos em Portugal, é fundamental. Nesse mesmo artigo, o professor dizia que Portugal estava a fechar um ano com uma situação económica muito favorável, mas de repente nestes últimos 3 meses assistimos a um género de reviravolta, estamos numa crise política, vamos ter novas eleições. Isto prejudica a economia portuguesa? Isso prejudica a economia portuguesa, mas o momentum, portanto, a dinâmica que a economia vem trazendo, em particular com o encerramento do ano 2024, é muito forte e eu acho que poderá continuar. Só para dar 2 ou 3 dados. Temos o maior número de pessoas empregadas de sempre. 5,15 milhões de pessoas é o recorde absoluto em 2024. Temos um excedente externo líquido de 3,3% do PIB. Ou seja, se olhássemos o país como uma empresa, o lucro que o país como um todo, cidadãos, Estado, empresas, teve face ao exterior foi 10 mil milhões de euros. Isto nunca tinha acontecido. Desde 1957, onde se calcula o excedente externo líquido, nunca houve um número tão favorável. Portanto, temos o emprego a crescer, temos a economia sustentável a ter um excedente em relação ao exterior, quer dizer que as exportações são maiores que as importações, que os pagamentos que recebemos de fora são mais do que os que pagamos para fora. Portanto, o país é viável, está a tornar-se mais competitivo num conjunto de setores, não só o turismo de que tanto se fala, mas a agroindústria, centros de competências de multinacionais que estamos a conseguir atrair. Agora houve a boa notícia da retenção de um modelo de carro elétrico para a Auto Europa que vai permitir dar mais longevidade a este investimento essencial para Portugal. Portanto, a economia vem de uma excelente trajetória. E apesar de toda a incerteza que existe, eu acho que essa trajetória não vai ser interrompida nem alterada. Vamos continuar a crescer acima da Europa, como temos feito, e a convergir para a Europa. Mas esta fase em que fica tudo quase que em suspenso não prejudica também a visão do mercado externo sobre Portugal? Ou seja, os investidores externos não ficam um pouco reticentes sobre se este é o país ou não a investir? Obviamente que não foi bom esta caída inesperada do governo, por razões menores, não é? No sentido, em termos do contexto global, não foi positiva. Curiosamente, externamente não houve muitas reações. O rating da República Portuguesa não se alterou, não houve, ou seja, não há uma sensação de crise estrutural política, houve uma sensação de uma crise conjuntural, e eu acho que é porque, felizmente em Portugal, eu diria que o centro democrático ainda se mantém, ou seja, 70% a 80% dos eleitores ainda votam em partidos do sistema do centro. Não há o crescimento dos extremismos, como tem acontecido noutros países, onde se coloca a questão de haver um governo extremista no país. Assistimos a algum crescimento do Chega. Assistimos a algum crescimento do Chega, que eventualmente terá aqui agora alguma desinflação, eventualmente, até pelas crises também que tem tido, mas eu acho que há a perspectiva de que Portugal é um país estável, com uma democracia muito robusta e com eleitores sensatos e com alguma alternância entre o centro-esquerda e o centro-direita, com algumas reconfigurações, e, portanto, acho que há o sentimento que não vai... que a crise é conjuntural, fragilizado, que não fica fragilizado e que a dinâmica, e como o orçamento foi aprovado, que permite que um conjunto de medidas importantes sejam implementadas, seja qual for o governo que vem, portanto, há uma suspensão durante 2 ou 3 meses de coisas novas que poderão acontecer, mas muitas coisas estavam em marcha, alguns investimentos do PRR estavam em marcha, o orçamento tinha sido aprovado e já estava em implementação. Agora, obviamente, o que eu acho que é fundamental nestas coisas é que o governo que vier a seguir continua a agenda que foi sendo estabelecida e bem pelos governos anteriores. Eu só vou dar 2 exemplos muito próximos de mim. Um foi anunciada a estratégia Água que Une, uma estratégia nacional para a água, depois de um período de reflexão, de um grupo de trabalho, com um conjunto de medidas importantes para o país. Foi anunciada a semana passada. Era importante que, seja qual for o governo que vier, consiga implementar essa estratégia. Outro exemplo, foi desenvolvida há uns meses uma estratégia muito ponderada, estratégia digital nacional para a digitalização do país, tanto da administração pública como das empresas, com um conjunto de iniciativas que estão a ser implementadas. Era importante que isso não fosse interrompido e que fosse continuado. Portanto, desde que o governo que venha a seguir
seja da mesma base partidária ou de uma outra base partidária, pegue nas boas coisas que foram desenvolvidas e as continue, eu acho que o país teve aqui assim, um pequeno sobressalto, mas não tem uma interrupção estrutural. Apesar deste sobressalto, ainda não sabemos o que vai sair das próximas eleições. Não sabemos que configuração é que vamos ter no Parlamento para se aprovar as decisões, não sabemos se vai continuar a divisão que existia até agora. As empresas devem se precaver de alguma forma um eventual risco de uma nova crise política, ou este ano podemos estar com alguma segurança? Eu acho que não, que no contexto atual não há muita necessidade de precaver. Eu acho que o país, a economia está, como eu disse, com uma boa dinâmica. Há muito ruído externo, há muita incerteza e risco, mas curiosamente muitos desses fatores de risco beneficiam Portugal. Ou seja, porque é que também conseguimos este novo modelo da Auto Europa, espero que se concretize, porque a opção era a Europa de Leste. E qual é a empresa alemã que vai fazer um novo grande modelo de investimento há 10 anos na Europa de Leste? Portanto, Portugal, neste nosso cantinho à beira-mar plantado, tem alguma vantagem geopolítica no contexto que nós hoje em dia vivemos. Porque é um sítio seguro, de menor custo que o resto da Europa ocidental e, portanto, alguns investimentos que estavam a ser desviados nos última década para a Europa de Leste estão agora a ser desviados para a Península Ibérica, Portugal e Espanha, que são as economias que estão a ser, no fundo, o motor de crescimento da zona euro. Neste momento, ironicamente, são as economias ibéricas, é Portugal e Espanha, e eu acho que isso vai continuar. Os investidores têm essa consciência e o país tem a estabilidade democrática e de instituições suficiente para, seja qual for a configuração governamental que vier a seguir, não pôr em causa o trabalho que foi feito, tanto pelos governos de PS como pelo governo da AD, e há fatores essenciais como, por exemplo, a lógica de não gastar mais do que temos a nível do Estado, manter equilíbrio orçamental, isso está consensualizado, o IRS jovem está consensualizado, a atração de investimento externo está consensualizado, executar o PRR está consensualizado. Há mais coisas que os partidos concordam do que discordam e às vezes salientam a discordância por uma questão política, mas no fundo, e ainda bem, o centro, tanto de esquerda como de direita, concorda em muita coisa e no contexto atual tem mesmo que alinhar e haver uma convergência política para as questões fundamentais para Portugal. Para além da crise política nacional que temos também muitas novidades a nível exterior, nomeadamente com a nova administração de Donald Trump nos Estados Unidos, que tem vindo a anunciar novas tarifas para impor produtos que venham do estrangeiro. Como é que isto impacta os empreendedores portugueses e também europeus? Sim, pode ter algum impacto. Eu acho que nos empreendedores menos. Tem impacto nas indústrias mais estabelecidas que têm um grande componente das suas exportações para o mercado americano. No entanto, a América é o quinto maior mercado exportador nacional, mas não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Portanto, é um mercado importante, mas não é fundamental. Portugal está muito dependente, digamos, da dinâmica do mercado europeu, tem pouca dependência da China e tem alguma, mas não muita dependência dos Estados Unidos. E, portanto, eu acho que, novamente, nós somos numa guerra global de tarifas e de fragmentação de blocos, onde haja uma convergência do bloco europeu com algum distanciamento dos Estados Unidos ou da China. Eu acho que Portugal até beneficia nesse contexto. Vai haver algum impacto de tarifas, claramente, no curto prazo, mas eu acho que esse impacto não tem que ser estrutural. Há alguns setores que podem ser mais atingidos. Falou-se recentemente do vinho, não é? Se de facto se houver 200%, digamos, de tarifas no vinho, pode ser um problema, mas o que acontece é que há um redirecionamento, porque a nossa capacidade produtiva, como somos um país pequeno, é limitada. Quando os produtos são bons, encontram novos mercados, depois de um período de ajustamento, penso que é o que irá acontecer. A União Europeia também anunciou uma resposta para estas tarifas com contratarifas que entram em vigor em abril. Esta guerra, portanto, não terá nenhum efeito nas empresas portuguesas? Pode ter algum efeito, e como eu disse, mais de curto prazo do que estrutural, a não ser que haja, de facto, uma grande escalada e se assista a uma guerra tarifária que atinja, digamos, situações pouco razoáveis. Agora, aqui eu acho que a Europa tem um grande desafio. Muitos economistas dizem, e com alguma razão, que o melhor para a Europa, para a União Europeia, era fingir que dá uma resposta, mas que seja uma resposta comedida, simbólica, para que do outro lado não leve a um escalar de tarifas. Isso seria o adequado a fazer e, aliás, foi o que foi feito
há uns anos atrás, quando houve também uma vaga de tarifas da primeira administração Trump, foi isso que foi feito. Portanto, simbolicamente e para consumo interno há uma resposta, não ficamos sem resposta, mas não se aumenta a guerra. Agora, neste contexto, o que nós estamos a assistir é uma administração bully do resto do mundo. Ou seja, é como termos o miúdo mais forte no recreio da escola a bater e oprimir os outros. Neste por caso, ser o mais Donald forte. Trump. Neste caso, Donald Trump. Portanto, e perante uma situação destas, poderíamos, olha, eu não quero entrar em conflitos, eu vou-me abster de entrar em conflito. Mas depois vamos ser abusados desse bullying se não mostrarmos firmeza. Portanto, eu pessoalmente acho que no contexto atual, e apesar das tarifas serem mais para todos, eu acho que temos que mostrar, enquanto União Europeia, alguma firmeza na resposta, porque esta administração Trump só acredita na força dos outros. Ou seja, ser adversário ou aliado é irrelevante, é só uma questão de força e de extração de concessões de uma lógica de eu ganho, tu perdes. E, portanto, nessa lógica é bom mostrar firmeza e é bom correr o risco de ter um custo no curto prazo que pode ser pesado para algumas indústrias, mas que a médio prazo vai impedir que haja um bullying e uma opressão que continue a acentuar-se. Reafirmar o mercado europeu. Também nos últimos meses temos assistido a uma tentativa de cessar-fogo, de negociações de cessar-fogo, tanto no Médio Oriente como na Ucrânia. De que forma é que uma paz ou estas conversações para a paz podem influenciar a economia? Eu acho que a economia europeia não está muito dependente neste momento. Ou seja, a situação na faixa de Gaza e o conflito no Médio Oriente é avassalador, mas em termos económicos o impacto na Europa é reduzido. Já a questão da Ucrânia não é tanto uma questão económica no curto prazo, mas é mais uma questão securitária da segurança da Europa no médio e longo prazo. Eu acho que nós devemos muito aos heróis ucranianos por resistirem à invasão russa, porque se não tivessem resistido, isto é bom que seja dito, se a Ucrânia tivesse caído em 3 dias, como se esperava que acontecesse, ou que a Rússia esperava que acontecesse, nós teríamos um enorme problema na Europa passado uns meses, porque a Rússia só se reforçaria e aumentaria, digamos, a sua confiança enquanto agressor. O facto da Ucrânia ter resistido ajudou muito a Europa. Acho que a Europa deve toda a ajuda possível, e é no seu próprio interesse dar toda a ajuda possível à Ucrânia para que resista, e que se houver uma paz, que seja uma paz em bases duradouras e não com uma concessão grande de território ou de condições que sejam onerantes para a Europa e para a Ucrânia e que depois levem a que a Rússia continue uma atitude agressora porque acha que se justifica. Aproveitando que estamos a falar da guerra na Ucrânia, puxava aqui do plano de rearmamento que está a ser discutido, que prevê o investimento, um grande investimento por parte dos Estados-membros da União Europeia, nomeadamente um adicional de 1,5% do PIB na defesa. Acredita que há esta capacidade de investir, deste investimento adicional para o setor da defesa? Eu acredito que sim. A Europa tem uma economia muito... Quando se olha para a Europa como um todo, a União Europeia e mais os países muito alinhados, mas que não pertencem à União Europeia, é uma enorme economia com muita capacidade exportadora, com muita poupança, com muita geração de riqueza, com um excedente externo líquido, como falávamos há pouco para Portugal, extremamente positivo. E, portanto, nós temos, de facto, capacidade de gerar e alocar recursos para as áreas que são estratégicas. Houve muito tempo que privilegiámos o Estado Social e o apoio às pessoas, e bem, eu acho que há agora uma outra prioridade que pode levar a algumas escolhas, que algumas possam ser difíceis, mas é por um bem maior. Mas eu acho que a Europa consegue, até sem, no curto prazo, comprometer outros financiamentos importantes. Acho que pode canalizar e deve canalizar mais para um aumento da capacidade militar da Europa, porque no contexto atual os países que são respeitados são os países que são fortes, e fortes militarmente. E se não somos fortes militarmente, vamos ser explorados ou abusados economicamente e até depois em termos de possíveis agressões militares. Portanto, é uma questão de segurança da Europa hoje em dia e há que fazer escolhas inteligentes. E as escolhas inteligentes se nós formos comprar imenso armamento ao estrangeiro, vamos gastar imenso dinheiro, não vamos desenvolver a nossa própria indústria e vamos ficar dependentes depois das alianças dessas pessoas que fornecem armamento. Se nós desenvolvermos uma indústria ou reforçarmos a indústria militar europeia,
Estamos, no fundo, a investir na própria economia europeia, que vai ter também aumentar a dinâmica da economia, e estamos a criar ativos estratégicos para o futuro, porque há muita sinergia entre as tecnologias militares e as tecnologias civis. E, portanto, muitas das coisas interessantes saíram, nos Estados Unidos saíram, portanto, a internet saiu de um esforço civil, e há muitas tecnologias militares que depois têm uma aplicação civil e vice-versa. E, portanto, eu acho que é bom para a Europa fazer esse investimento na parte de militar e da defesa. Durante muito tempo nós confiámos e se calhar abusámos um bocadinho da boa vontade americana para defender a Europa. O mundo mudou, nós temos que assumir com confiança essa mudança e avançar fazendo o que é necessário. Regressando à Católica Lisbon, começamos um segundo semestre, perguntava-lhe como é que está a correr a vida nos corredores da Católica. Está a correr muito bem. Nós em 2023 tivemos o melhor ano de sempre em termos do número de alunos, da internacionalização dos alunos, e 2024, que fechamos agora o ano, também crescemos muito em relação a 2023, e a escola continua com uma grande vibrância, com as melhores e maiores turmas de sempre, em licenciaturas, mestrados e formação executiva. E eu aqui queria dar uma nota que quando uma empresa ou uma universidade ou uma escola se abre ao exterior e se desafia para servir um mercado internacional, o grau de exigência é maior, o potencial de mercado é maior. Portanto, o facto de a escola se ter virado para o exterior e ter hoje em dia 50% de professores internacionais e 50% de alunos internacionais, deu-lhe um grau de qualidade, de exigência e de inovação que não poderia ter se focasse só no mercado nacional. Portanto, as coisas estão a correr bem, e eu acho que também é uma lição para nós e para as empresas portuguesas. Portugal é muito pequenino, temos pessoas excepcionais e nunca devemos perder o foco no mercado nacional, mas o mundo é muito grande. A Europa é um mercado natural para as empresas portuguesas e temos que nos abrir ao exterior e nos desafiar a conseguir conquistar mercados e servir bem a nível da Europa. Na Católica temos, na educação, aberto muito ao mercado internacional, e depois em áreas de ligação à sociedade, tentado apostar muito em ajudar o desenvolvimento de Portugal com um conjunto de iniciativas na área da sustentabilidade, do impacto, do empreendedorismo, que de facto ajudam Portugal a vencer os seus desafios e a ser um país mais próspero. Nós, nas próximas semanas, como já dissemos, vamos receber mais jovens empreendedores. Qual é o segredo para se continuar a formar jovens com vontade e com ideias para constituir uma empresa? O atrair o talento certo é o primeiro passo, e ter pessoas talentosas e motivadas como nós temos, os nossos alunos na Católica, é o primeiro passo. A Universidade Católica foi reconhecida pela Startup Portugal o ano passado, no Web Summit, como a universidade mais empreendedora de Portugal, com mais alunos que fazem projetos com impacto e com alcance, o que é ótimo, mas também invulgar, porque somos uma universidade mais pequena do que as grandes universidades portuguesas do Porto e de Lisboa. Portanto, apesar de termos um terço da dimensão, temos mais empreendedores. Isso é ótimo. Depois também há, na parte da formação, a manter a formação e o bichinho do empreendedorismo muito vivo. Nós temos várias disciplinas de empreendedorismo ao longo do currículo, tanto de licenciatura como de mestrado, empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo social, e todas as disciplinas trabalham projetos concretos em ação, com um conjunto de ferramentas, e depois os alunos têm que as aplicar na prática em ação. E ao fazê-lo, começam a nascer ideias, começam a nascer projetos que depois ganham vida. E nós temos aqui uma estratégia no nosso centro de empreendedorismo, o CLEC, o Catholic Lisbon Entrepreneurship Center, uma estratégia de acelerar os projetos dos nossos alunos e dos nossos graduados. Aliás, nós agora fechamos a 4ª edição do nosso Forward, que é o programa de aceleração, e tivemos imensas inscrições. Vai uma turma de 20 projetos, vai iniciar a próxima semana a sua formação com um conjunto de workshops, tanto dadas internamente como por peritos externos, para ajudar aqueles projetos que em embrião nasceram na Católica, ajudá-los a conseguirem integrar-se no ecossistema de empreendedorismo e inovação que já existe em Lisboa e em Portugal, e é importante dizê-lo, nós temos hoje em dia um dos mais dinâmicos ecossistemas de inovação e empreendedorismo, tanto comercial e tecnológico como social, da Europa. E estamos a atrair talentos de fora, as nossas universidades estão a produzir bons empreendedores e temos que continuar a alimentar a dinâmica deste ecossistema do qual todos beneficiamos. Professor, para esses empreendedores e jovens empreendedores que estão a começar a construir uma ideia e que possam estar assustados com toda a realidade que já comentamos aqui, desde a nacional à externa, que conselho é que deixaria a esses jovens que estão agora a avançar com uma ideia? Eu diria que o mundo a eles pertence, e é preciso ter confiança no futuro. Ou seja, há nuvens no horizonte
como sempre houve, agora algumas mais diferentes ou estranhas do que outras, mas a ideia de que, através dos negócios e dos bons negócios e da inovação, desenvolver uma carreira profissional, ou enquanto agente, digamos, de uma empresa, enquanto colaborador de uma empresa, desenvolver uma carreira com propósito e com impacto, hoje em dia esta geração tem imensos conhecimentos, tem imensas competências, tem uma vontade de mudar o mundo para melhor, e ou o empreendedorismo ou as empresas, as grandes empresas, dão esse palco para os jovens. Portanto, eu acho que o potencial da tecnologia, o potencial da inovação e aquilo que os jovens hoje têm hoje em dia é incomparável com a minha geração, que é só de há 25 anos atrás, e, portanto, é encarar o futuro com confiança, mas também com consciência dos desafios e com muito bom senso. E aqui eu diria, assim, nós olhamos para um país como os Estados Unidos, que depois elege governantes e líderes que não têm valores e que não têm propósito. Portanto, eu diria, tenho muita atenção aos jovens portugueses, alguns que vão votar pela primeira vez, na qualidade dos líderes que elegem e em quem votam, nos valores desses líderes, no track record desses líderes, no propósito que esses líderes têm, porque é fácil vender ilusões e soluções fáceis. Os desafios do futuro são difíceis, exigem muito bom senso e exigem apostar nas coisas que nós sabemos que funcionam, que é ter uma economia de mercado a funcionar bem, ter um Estado social que apoie e inclua as pessoas e ter uma administração pública que funcione. E, portanto, há coisas que sabemos, no fundo, não anular aquilo que sabemos que funciona, porque o futuro não vai ser fácil, mas com bom senso e propósito, acho que todos vamos alcançar os objetivos. Muito obrigada, professor Filipe Santos, Dean, diretor da Católica Lisbon, que em conjunto com a Renascença desenvolve este podcast, Negócios com Impacto, que inicia agora uma segunda temporada. Nas próximas semanas vamos receber vários jovens com ideias que querem criar impacto no país. Negócios com Impacto.